Essa aula vai ser gravada e vai ser colocada no YouTube como a nossa tradição, que as aulas inaugurais do Desafio do Mês são abertas para você participar com a gente. Você pode vir pelo Zoom no dia da aula mesmo, fazer pelo Zoom, ou então conferir a gravação no dia seguinte, para você entender o que rola aqui nesse Desafio do Mês. O Desafio do Mês é um projeto pelo qual eu tenho muito xodó, tem sido muito gostoso, né, meninas? A gente compartilhar a nossa observação de um aspecto do yoga a cada mês. Então, cada mês a gente escolhe um aspecto. Mês passado a gente trabalhou o contentamento e foi bem interessante a gente poder ver como que a gente acessa esse contentamento interno. Esse mês nós vamos trabalhar uma sequência de posturas, a sequência da saudação à lua, que é Chandra Namaskar. Vou falar rapidinho antes da gente ir para a prática propriamente, é, qual é a ideia dessa sequência. Surya Namaskar, que é a saudação ao sol, é uma das sequências mais famosas, mais conhecidas do yoga e é muito praticada. É, há uma tendência a se praticar Surya Namaskar ao acordar, antes de o sol nascer, e fazer várias repetições. Tem uma tradição de 108 repetições, né, que muita gente busca e realiza, e se pratica no início do dia, recebendo o sol. E é uma sequência que envolve muita flexão de tronco, de quadril e extensão de coluna. Ela fica brincando entre dobrar o corpo para frente, estender a coluna, dobrar de novo, estender. Então a gente tem cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima e assim fica. Aí eu sempre falo, a saudação ao sol não é um exercício completo, porque falta nela a torção e a extensão lateral. Eis que quem faz esse trabalho no corpo é a saudação à lua. Então, saudação à lua e saudação ao sol são sequências complementares. Uma vai trabalhar o frente e trás, e a outra um lado e o outro, abertura de quadril. E qual seria o objetivo de se haver, a gente lidar com dois tipos de trabalho diferentes, reverenciando dois astros importantes, né? O Sol e a Lua. Por que essa dicotomia? Por que essa divisão aí entre a saudação ao Sol e à Lua? No yoga, a gente reconhece, eu vou falar aqui pontuando uma coisa, não vou render muito, mas vamos ao longo desse mês discutir estas questões. No yoga, a gente considera algumas características relacionadas à energia masculina e outras relacionadas à energia feminina. O que eu quero pontuar aqui, para que não haja nenhuma confusão, que a gente não está falando sobre o que é relativo à mulher e o que é relativo ao homem. Se a gente entrar nessa conversa, nós vamos entrar numa seara que é completamente diferente do que o yoga propõe. Mulher, tudo bem, nós estamos nessa nossa luta para ampliar nossas condições, ter igualdade de direitos, e por isso, às vezes, a gente tem que assumir posturas enérgicas. Nessa hora, a gente está trabalhando a energia do masculino dentro da gente. Tá? Então, é só fazer essa distinção entre o masculino e o feminino e entre a diferença de gêneros. Nosso corpo, como um corpo energético, pensando dentro do pensamento do yoga, ele é um equilíbrio, uma busca de equilíbrio entre essas duas energias. Então, para não dizer assim, ah, que preconceito, falar que a energia feminina é uma energia mais receptiva, parará, não confundam com gênero para não embolar. Senão vai parecer que a gente está falando que a mulher tem que ficar só na posição da boazinha, que ela não pode sair à luta, que ela não pode buscar espaço, tá? Então não vamos confundir. Vamos pensar em duas formas de energia que tem dentro da gente. Então, essa saudação que a gente vai trabalhar durante esse mês nos traz mais para o lugar da introspecção, de uma coisa mais para dentro, para a gente usar mais a nossa intuição, para a gente receber o que essa nossa sequência traz, do que a gente gerar calor
gerar energia, que é a saudação ao sol. Nessa, a gente esquenta sim, porque ela é desafiadora, ela é difícil, o corpo luta para dar conta, mas a gente vai ficar num lugar de autoobservação mais quietinho do que a saudação ao sol. E aí tem uma razão fisiológica para isso. E aí eu já estou terminando a minha introdução, tá? Para não estender demais. A razão fisiológica, o que que é? Quando eu faço as minhas flexões e as minhas extensões de coluna, eu estou massageando meus órgãos internos. Estou apertando, estou estimulando essa produção dos meus hormônios. Então eu faço meu corpo gerar calor e produzir um bom funcionamento, ou seja, funcionar bem, energia para frente, para cima, energia do sol. Quando eu trabalho lateralidade e eu estendo um lado, o outro, eu amplio as minhas costelas, eu mexo no meu diafragma de maneira que eu estimulo o funcionamento do meu sistema parasimpático. Então, gente, acaba que a gente, ao terminar de fazer uma sequência de saudação à lua, a gente está mais apaziguada do que na saudação ao sol. Tem uma explicação fisiológica que está sendo conhecida agora pela ciência, mas que já se sabia pela observação inteligente aí do yoga. Então, a gente vai explorar a respiração com lateralidade, sentir as costelas crescendo, abrindo espaço. Assim, a gente estimula o deslizamento do nervo vago que passa aqui e enerva os nossos membros, né? Que enerva todos esses órgãos importantes aqui, mas vai trazer as respostas de relaxamento. Então, por isso que essa saudação ela é mais calma, mais introspectiva, tá? Como nós temos o mês inteiro, nós temos 5 quartas-feiras para trabalhar, hoje a gente vai fazer uma introdução, a gente vai começar a perceber o equilíbrio dos movimentos nessa postura, mas sem exigir ainda uma grande abertura, um esforço muito grande nas pernas, e daí porque essa aula pode ser adaptada para quem não está podendo ficar de pé, dá até para fazer numa cadeira, basta você imitar os braços e a direção das pernas e a direção do tronco. Isso já vai fazer efeito. Para quem é assinante do desafio, eu vou mandar um vídeo como referência para a gente ir abrindo a cabeça para isso. Hoje eu estou com o pé torcido, hoje eu não estou podendo praticar em pé. Você pode praticar uma saudação à lua adaptada, né? E nós vamos seguir vendo tudo isso. Vamos ficar de pé para a gente aquecer um pouquinho, então? E aí eu vou convidar vocês a trazer. Nós vamos também trabalhar uma canção ao longo desse período, que é uma composição do Maurício Tizumba com Renato Mota, Patrícia Lobato. Eles fizeram o Terreiro Zen, muito legal, um trabalho relacionado à espiritualidade e na conversa. Vão balançando que eu vou contando para vocês. Na conversa entre religiões e perspectivas, o Tizumba traz as referências das religiões de matriz africana e Renato e Patrícia com a tradição do yoga. Isso, vai com os joelhos abertos, os pés virados para fora. Isso. E aí, gente, por que que eu vou trazer essa canção ao longo do mês para a gente trabalhar ela de uma maneira associada à saudação à lua? É uma canção que fala de água, que representa as divindades relacionadas à água. E trabalhar a saudação à lua está muito relacionado com fluidez. Então, agora começa a sentir a fluidez aqui no seu quadril, ó. Estica um joelho, depois o outro. O que que vai ter que acontecer para a gente fazer esse esticamento? Erguer o quadril cada hora de um lado, ó. Ó o ossinho subindo aqui para a esquerda, não é? Então vamos fazer isso de maneira fluida. Quando você sentir que, olha, já soltei um pouco, a gente vai fazer um agachamento no meio e esticar. Começa a perceber uma meia lua que a sua bacia faz aqui, ó. Isso aí, Eliane. Tá ótimo. Ó, tem uma meia lua aqui.
Lindo isso, Patrícia, Nathalie. Ótimo. Sente esse balanço. Aí. Agora pode fazer o rebolado completo, vira os pés um pouquinho mais para frente e solta o quadril. Traz atenção para a sua respiração nasal e rebola para o outro lado. Aí. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais o movimento grande para a gente sentir a fluidez. E por que que eu trouxe então uma canção que traz o elemento água? Porque a gente precisa deixar as travas irem embora. A gente vai soltar bastante o quadril esse mês. Vocês vão ver ao final do mês um quadril mais livre. Vai para um lado, vai para o outro. Espicha os braços nos dois sentidos. Deixa a respiração se ampliar um pouquinho. Ótimo. Aí. Agora vamos fazer a torção. Roda. Deixa o braço bem solto. Deixa ele bater. E vai para um lado e para o outro. Quando o movimento acaba, o braço bate mesmo no tronco. Deixa acontecer isso. Maravilha. Agora, soltando a flexão de tronco, que não vai ser o foco, mas vai ser importante aqui nesse aquecimento. Inspira e solta. Isso, sobe de novo. Inspira, sobe. Solta o ar pela boca, gente. Deixa liberar mesmo as tensões. Sente o quadril lá em cima segurando seu tronco. De novo. Ótimo. Pode subir. Muito bom. Bom, agora antes da gente seguir, para eu apresentar para vocês essa sequência, tem uma coisa super importante que eu preciso falar, que eu já ia me esquecendo. Se você fizer uma busca na internet, Saudação à Lua, Chandra Namaskar, você vai ver um monte de variações. Por que, Flávia, que tem tanta variação assim? Essas posturas, essas sequências foram sendo ensinadas por tradição oral. Um ensina para o outro, ensina para o outro, ensina para o outro. Muitas vezes não há registros escritos das sequências e os registros que existem são recentes, né? São relativamente recentes. Então, há variações mesmo. Não significa que alguém está errado. E eu escolhi mesmo, uma dessas sequências para a gente trabalhar nesse mês. Uma variação. Vai haver variações até grandes, assim, de encaixar uma postura num ponto diferente da sequência. Tem uma postura malássana que acontece em algumas variações que eu suprimi dessa vez, porque eu quero porque tem as variações sem malássana, então eu tô tirando malássana para a gente poder fazer mais fluidamente, tá? E o início dela, em algumas variações a gente vai para um lado e para o outro e termina indo para um lado e para o outro. Aí eu achei indo para a esquerda e depois para a direita, outras opções fazendo indo para a direita depois para a esquerda e outras fazendo vai para a direita depois vai para a esquerda e o inverso também. Então eu escolhi uma das variações e nós vamos fazer essa sequência porque eu estou privilegiando a fluidez, tá? E como ela acontece de lado, aliás, se quem puder acompanhar com o tapete de lado, vai ficar mais fácil para entender. De lado para sua tela, tá? Vocês vão ver que há variações até na direção. Então, tem às vezes eu vou aqui, aí quando eu vou para o lado, eu viro para cá. Mas em algumas opções eu vou estar virado para cá depois que eu vou para lá. Então, gente, é um embaralhamento de referências, mas a gente vai fazer essa que eu escolhi, tá? Então, vocês vão começar no lado direito do tapete de vocês. E hoje a gente vai começar numa variação alta, a gente não vai muito para o chão, a gente vai só sentir esse movimento, tá?
Então, a gente começa do lado direito, eu vou fazer invertido para vocês terem um espelho na frente, tá? Eu tô na esquerda, mas vocês vão fazer à direita. Então, a gente vai começar inspirando, enche seus pulmões, abrindo os braços, levando as palmas das mãos lá para cima, unindo as palmas das mãos. Ótimo. Aí agora você vai se preparar para dar um passo para o lado com o seu pé direito, ou com o seu pé esquerdo, tá? Então, abre. Aqui é uma transição. Eu estou passando rapidamente pela postura da estrela para a gente encaixar a postura da deusa. Então, agora dobra o cotovelo. Isso. E sente esse lugar. Então, eu nem coloquei na nossa sequenciazinha desenhada a postura da estrela, porque ela é transição. Segura aqui, sente o peito aberto, os cotovelos altos. Nós vamos fazer essa primeira passada bem lenta, para a gente sentir cada postura, tá? Agora, ó, estica de novo os braços. Seu pé direito, ó, seu pé direito vai fazer uma rotação, ó. Tira o calcanhar do chão e vira o calcanhar para longe, na diagonal. Agora, a gente inclina o tronco. Aqui tem várias maneiras de a gente ir para a postura do triângulo. Nós vamos fazer assim, ó, avança a sua mão esquerda lá para frente. Agora desce ela para sua perna, em qualquer altura que você puder. E eleva o braço direito lá para cima. E vai respirando, esperando o seu quadril abrir mais um pouco. O quadril, gente, está virado para a tela, está virado para frente. Essa é a postura Trikonasana, a postura do triângulo. Muito bom. Abre o peito, lembra de sentir seus ombros expandidos. Em Chandra Namaskar, a gente faz a sequência fluidamente, a gente não vai ficar parada aqui como a gente está hoje. Mas a gente vai aprender durante o desafio detalhes sobre cada uma das posturas da sequência. Agora, ó, o quadril vai girar. Começa a girar o seu quadril na direção da perna esquerda. Maravilha! Dobra o tronco e desce. Você não precisa levar suas mãos para o chão se for muito difícil, se você precisar com isso relaxar o joelho da frente. Então, adaptações aqui. Você pode aproximar um pé do outro. Você pode colocar as mãos na coxa. Dobra o seu tronco até onde for possível. Respira. Vai sentindo o peso do seu tronco e veja se seu corpo e a parte posterior da coxa, da panturrilha, permite que você abaixe mais um pouquinho. Então, hoje é devagar e sentindo cada postura. Mari, veja se você consegue trazer o ossinho do lado direito aí do quadril um pouco mais para frente. Rodar mais para frente e sentir repuxar mais a parte posterior. Solta a cabeça. Isso aí. Agora, a gente vai dobrar o joelho da frente e vai entrar nessa adaptação que eu vou fazer agora com vocês. Nós vamos ficar sem descer o joelho para o chão. E a gente vai crescer aqui, ó. Essa é a postura da lua crescente. Isso. Sustenta a força na perna. Ergue seus braços. Aqui vai ser um lugar onde a gente vai trabalhar a extensão da coluna. Então, quem sentir que está com espaço, vai abrindo o peito, vai inclinando um pouco para trás, você vai começar a sentir alongar a coxa de trás. Isso. E tudo isso vai ser feito fluidamente. Excelente. Agora, a gente vai virar de novo para a tela e vai fazer o agachamento só na perna esquerda, ó. Vira e abaixa assim para mim. Aqui nós estamos fazendo uma primeira adaptação. Vai trabalhar força de coxa.
Porque na sequência, a gente desce até embaixo, mas hoje a gente vai fazer aqui em cima. E aí agora a gente vai fazer a mesma postura lá do outro lado. Troca. Lá do lado direito. Sentiu? Trabalhar aqui, abrir, virilha, né? Agacha. Patrícia, inclina seu tronco um pouco mais para frente. E abre os braços, sente esse esforço. O quadril para trás, o bumbum lá para trás, o tronco para frente. Agora gira na direção da sua perna direita. Gira seu quadril e entra de novo na lua crescente. Ergue os braços. Então, tem a variação com Anjaneyasana, que é quando eu desço meu joelho para o chão. Hoje a gente vai fazer as posturas mais aéreas. Vê se você consegue estender um pouquinho a sua coluna. Respira. Agora, a gente vai dobrar o tronco e vai descer o calcanhar de trás. Talvez você precise aproximar um pouco uma perna da outra para ir para a postura da pirâmide. Detalhe, postura da pirâmide tem a perna da frente esticada. Isso mesmo, Loló. É só dobrar aí na direção da perna direita. Boa. Respira. Gente, imagino que o coração esteja aí um pouquinho acelerado, né? Porque a gente está fazendo tudo com força das coxas. E aí eu aciono a necessidade de mais oxigênio. Então, o coração sempre acelera quando a gente tem essas posturas assim. Nós vamos abrir o corpo agora para o triângulo. Então, segura no seu tornozelo ou põe a mão no chão. No triângulo, nós vamos falar isso depois com detalhes. Tem dois tipos de posicionamento de mão possíveis quando a gente chega no chão. Põe a mão e abre. Mas quem não chega no chão, chega em qualquer altura que for possível. Isso, e abre, ó. Tô mostrando aqui um exemplo para quem dobra pouco. O importante é o ombro de cima tá bem alinhado com o ombro de baixo, tá? Se você vai descer, que dê para manter essa abertura. Se essa abertura está sendo perdida, então é melhor subir um pouquinho o braço. Sustenta aí o triângulo. E agora, gente, a gente está retornando, né? Então, a gente tem que ir para a postura da deusa de novo. Cresce, vamos passar pela postura da estrela, ajeita os dois pés para fora e agacha. Gente, que engraçado, acabei de perceber que eu pulei a primeira inclinação. Ai, que ótimo! Primeira orientação faltando uma postura, mas tudo bem. Aí a gente vai fazer para um lado e para o outro, depois eu corrijo. Agachou, sustenta aqui mais um pouquinho. Vocês lembram que a gente deu um passo com a perna esquerda para fazer o primeiro agachamento? Agora eu vou fechar com a perna direita. Então, firmou, ergue e vem para o lado. Foi para a lateral. Agora a gente está na lateral esquerda do tapete, esticadinho. Olha o que eu pulei, justo o comecinho, que é a extensão lateral em pé. Então, nós vamos fazer assim. A gente faria aqui só para a direita. Inclina seu tronco para a direita. Respira aqui. Essa inclinação lateral, quanto mais você conseguir esticar seus cotovelos, você pode manter as mãos unidas ou entrelaçar os dedos e esticar o indicador. Aí, para compensar o meu esquecimento e para ficar igual a uma dessas variações, a gente vai crescer aqui e fazer para o outro lado. Não é a forma que eu escolhi, mas pelo meu esquecimento a gente vai fazer agora. Porque aqui, gente, a gente está terminando a sequência. Então, respira, sente alongar a lateral, fica de pé de novo e relaxa os braços, trazendo para a postura de agradecimento. A gente sempre faz um ciclo completo nessas saudações. A gente faz as mãos aqui em Namastê, agradecendo. Une aqui, respira, fecha seus olhos. Vamos recuperar aí a respiração.
E agora, na nossa volta lá para o lado direito, a gente vai fazer do jeito que eu quero que a gente trabalhe, tá? A nossa inclinação lateral. Então, relaxa os braços e vamos recomeçar. Inspira, ergue os braços, olha lá para cima, entrelaça os dedos se quiser, une as palmas das mãos e inclina o seu tronco para a direção para onde você vai andar. Vamos inclinar para a direita. Lá no finalzinho a gente vai inclinar para a esquerda. Agora a gente passa pela estrela, abrindo os braços, palmas das mãos para baixo e agacha para fazer a deusa. Tem variações de braço, variações de mão. Vamos fazer agora aqui, ó, unindo indicador e polegar. Contrai seus glúteos para encaixar o quadril, não deixa ele rodar muito para trás. E os joelhos ativa para eles ficarem bem para fora. Isso aí. Agora a gente vai passar pela estrela e vai inclinar para o triângulo. Agora é o triângulo na direção para onde nós estamos indo, ó. Abre os braços, ajeitou os pés, porque o pé de trás tem que ficar na diagonal para frente. E escorregou, abriu o peito, levou a mão. Uma variação é com a mão atrás do pé, a outra é com a mão na frente do pé. A Iyengar põe a mão na frente e tem outras variações. Então, lembradas agora para onde a gente vai? A gente continua. Aqui tem extensão lateral e leve torção. Agora a gente vai fazer uma flexão de tronco e quadril. Girou para a postura da pirâmide. Solta. Relaxa seu pescoço, os maxilares. Essa postura alonga muito, repuxa. Experimenta. Vai tentando avançar um pouco, já que a gente está fazendo mais parado. Isso aí, lindo, meninas. Muito bem. Loló, tá vendo como essa postura é importante para a circulação das pernas? Ela é muito boa. Agora a gente vai para a lua crescente, ó. Começar a acelerar o coração. Tirou o calcanhar, ergueu os braços e alonga. Pode aproveitar para estender um pouquinho mais a coluna, para compensar a flexão que nós fizemos. Então, ela tem aqui nesse momento um elemento semelhante à saudação ao sol. Não é só a extensão, né? É lateral, é a extensão também de coluna e a flexão. Agora, a gente vai abrir de novo, para a gente fazer aquele agachamento para o lado direito. Gira o quadril e agacha. Vou ficar de lado agora para vocês visualizarem o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou inclinando o tronco para frente, deixando o quadril ceder, tá? Vamos fazer isso para a gente se preparar depois para as posturas com mais... É menos desafio de força, mas mais desafio de alongamento. Agora, a gente troca para o outro lado. Fica aqui, sustenta. Agora a gente vai agachar de novo, ergue e faz a deusa. E a gente vai juntar para lá as pernas. Agora para o lado direito. Ok? Vamos seguir. Ó, gente, peraí. Eu fiquei louquinha hoje. Contei para as meninas antes que eu tava com enxaqueca. Então, eu ainda tô meio zureta. Vamos dar o passo para lá. Empurra aqui, juntou. E inclina para dentro. E volta. Aí, relaxa. Faltou a gente fazer a pirâmide para os dois lados, né? A gente faz sempre a pirâmide para os dois lados. Relaxa aqui. Relaxa os ombros. Ótimo. Bom, eu precisava apresentar para vocês as posturas, né? Todas elas. Vamos sentar aqui um pouquinho.
e agora observar o corpo. Então, essa sequência, ela tem um balanço. A gente vai para um lado, vai para o outro. Depois a gente volta, né? Balança para um lado, balança para o outro. E quando a gente for fazendo mais rápido e mais fluido, vai ficando mais fácil memorizar, tá? Porque a gente vai associar com a respiração, a gente vai sentir o corpo. Dá uma paradinha agora, toma seu tempo aí, para sentar, relaxar seus ombros e respirar. Fecha seus olhos. Relaxa os maxilares. Respira profundamente e tenta perceber a energia do seu corpo, como você está mentalmente. Observe o fluxo dos seus pensamentos sem julgá-los, apenas reconhecendo o que você traz à mente agora. E veja se você consegue perceber seus pensamentos e deixá-los ir do mesmo jeito que eles chegam, eles vão. A gente vai procurando não render muita conversa interna, só observar os pensamentos como se fossem retratos que você de um álbum que não traz você nem sua família. Sabe quando a gente olha aquele quadro de fora, você vê aquilo ali e você não está envolvido emocionalmente com aquilo? A gente vai adquirindo com a meditação a capacidade de estar no lugar desse observador imparcial. Talvez você consiga observar que depois dessa sequência não é tão difícil apenas olhar os pensamentos. É uma sequência que traz mais introspecção e talvez a sua mente não esteja tão agitada. Mas tudo bem se ela ainda está agitada, os pensamentos são intensos. Ao longo dos processos é que a gente vai adquirindo mais condição de manejar esses pensamentos aí. Eu vou cantar agora a Mama Água, que é a música que eu mencionei, mas eu vou ficar só num trechinho, repetindo como um mantra, para a gente se concentrar nessa característica do nosso desafio desse mês, que é a busca da fluidez, que é um estado mais relaxado. Continua de olhos fechados. Se o seu corpo está pedindo algum movimento, você pode fazer. Ajeitar seu pescoço, sua coluna, rodar para um lado, mexer a coluna como uma cobrinha, se ele pedir movimento. Se não, já estabiliza. Água, lava meus pensamentos. Limpa, limpa, limpa meu coração. Água, lava meus pensamentos.
Agora junta as mãos em frente ao peito. Perceba a sua energia. Perceba a sua mente. E agradeça-se por ter reservado este momento para a sua prática de hoje. Coloque-se em perspectiva, imaginando você daqui a um mês, conquistando cada vez mais essa pureza das águas com a energia da força da lua, que move as marés, que vai mover também nossas marés internas. Agradeça-se por permitir-se vivenciar isto. Traga as mãos na direção da testa. A luz que está em mim saúda a luz que está em ti. Namastê. Muito obrigada. Então amanhã, que é quinta-feira, a gente só repete essa sequência, observa essas posturas. Você não precisa nem repetir a aula, você pode olhar aquele desenhozinho, repetir as posturas, sentindo seu corpo. E aí, na sexta-feira, a gente já segue com a primeira atividade para aquelas que são assinantes. Se alguém tiver interesse em assinar, me chama, que eu mando o link para assinatura. E aí nós vamos seguir. Obrigada pela presença. Eu vou desligar aqui e a gente pode conversar um pouquinho, tirar dúvidas. Quem está aqui ao vivo pode aproveitar esse momento. Obrigada, gente. Namastê.